cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nesse momento, quero agradecer a Deus, por essa oportunidade, por estar aqui falando da palavra dele. Pela primeira vez fazendo uma live, mas eu creio que tudo é para a honra e glória do Senhor, E eu gostaria que você que estivesse na sua casa, feche os olhos. Vamos orar, agradecer a Deus por mais um dia, pela nossa saúde, pela nossa família, por tudo aquilo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor aquilo vai fazer na nossa vida. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, nesse momento, Senhor Deus, eu coloco a minha vida nas suas mãos, a vida daqueles, meu Deus, que está, Senhor Jesus, na sua casa, ouvindo, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, aquele que eu peço a Ti, Senhor Jesus, vai de encontro, meu Deus, aquelas pessoas, meu Pai, que estão com o coração aflito. Ó Senhor Jesus, que estão, Senhor Jesus, desesperados, meu Pai. Ó Senhor Jesus, entra dentro de cada lar, meu Pai. Ó Senhor Jesus, vai fazendo morada, meu Deus, dentro de cada coração, meu Pai. Ó Senhor Jesus, aqueles pensamentos, meu Pai, que às vezes vêm trazendo tristeza, trazendo angústia, meu Deus. Eu peço a Ti, vai repreendendo, meu Deus. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo ao nosso meio. Seja bem-vindo, meu Pai, à vida de cada um que está na sua casa nesse momento, meu Deus. Eu peço a Ti, Espírito Santo, guia-nos a cada dia, meu Pai. Unge, Senhor Jesus, os nossos lábios. Unge, Senhor Jesus, a nossa mente. Que a cada dia, Senhor, nós possamos, meu Pai, estar, Senhor Jesus, diante de Ti, Senhor Jesus, com as nossas vestes limpas, meu Deus. Ó, Senhor Jesus, com o nosso coração, meu Pai, com o nosso coração limpo, meu Pai, para te adorar, Senhor Jesus, e fazer a Sua vontade. Eu já vou estar louvando um louvor da harpa, que é o número 577. É em fervente oração. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares notar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares notar, maravilhas de amor te farás o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer. Quando tudo deixares notar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares notar, se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele
Quando tudo deixares no altar, quando tudo deixares no altar. Este louvor ele fala, quando tudo nós deixarmos no altar, quando tudo nós deixarmos na mão dele, na mão do Senhor, porque somente ele pode fazer nas nossas vidas. Eu também quero deixar um versículo da Bíblia para os irmãos estar meditando. Está em Salmo 37, 4. Deleite no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Muitas das vezes, como está essa crise, essa epidemia no mundo, não só na nossa cidade, no mundo, nós vemos pessoas chorando, pessoas desesperadas porque perdeu um ente querido. Eu e você, hoje nós estamos dentro da nossa casa com as nossas famílias, né? E aqui diz, descanse no Senhor, deleite no Senhor, descansa, espera no Senhor que Ele agirá por mim e por você, porque Ele conhece o desejo do nosso coração. Às vezes as pessoas estão ao nosso lado, mas Ele não sabe o que se passa dentro do nosso coração. Ele só vê o exterior, mas o Senhor Ele conhece e vê o nosso interior. Ele sabe aquilo que eu e você precisa. E mais aqui no 5 diz, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Você que está aí me ouvindo e por um momento, por algo, por uma situação, você se sente fraco, se sente às vezes desamparado pelo Senhor. Ele nunca esquece de mim e de você. Às vezes nós esquecemos do Senhor, mas Ele não esquece de nós. Eu digo para você, dobre o seu joelho no seu quarto, fale com Ele, que muitas das vezes Ele está esperando somente você para falar com Ele. Hoje os templos estão, a casa do Senhor está fechada, nós não podemos ir lá para adorar, mas nós podemos adorar o Senhor em casa. Nós temos essa liberdade, nós temos ainda a liberdade de adorar o Senhor dentro dos nossos lares. Porque muitas das vezes você pode dizer, irmã, como que eu vou adorar a Deus? A minha casa está cheia de gente. Mas o Senhor, Ele sabe e conhece o seu coração. Será que não tem um momento que você pode dobrar o seu joelho dentro do seu quarto de madrugada e falar com Ele? Porque somente Ele pode fazer por mim e por você. Nessa crise que estamos passando, somente Ele sabe. É tudo permissão do Senhor para mim e para você. O mundo precisa buscar mais o Senhor. Vamos acordar, vamos despertar, povo. O povo de Deus está dormindo. O Senhor diz, acorda, igreja, vamos se levantar, vamos orar, vamos clamar. E o que você está fazendo? O que você está fazendo para buscar a presença de Deus? Você já orou hoje? Você já agradeceu a Deus pelo fôlego de vida? Você já agradeceu a Deus por essa epidemia não ter chegado dentro da sua casa? Você já agradeceu a Deus pela saúde que você tem? Pela saúde da sua família? Pela vida dos seus amigos? Pela vida dos seus familiares? Pela vida dos seus pastores que estão na frente da obra? Eu digo para você, busque a presença do Senhor quando podemos achar. Porque quando não puder mais, aí vai haver muito choro. O Senhor está à porta, Ele já está vindo buscar a sua igreja. Digo para você, se prepare. Se prepare porque o Senhor, Ele está querendo vir buscar, Ele vai vir buscar a sua igreja. E como nós vamos estar? Essa é a minha palavra que eu deixo para você. Porque não sou eu que vou trazer a palavra nessa noite. Meu esposo, ele só me desafiou para me trazer uma palavra. Ele me disse uma pequena palavra. Eu falei, eu vou falar aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Eu digo para você, nós não podemos sair de casa, mas nós podemos orar. Nós podemos orar, levantar as nossas mãos ungidas do Senhor dentro da nossa casa e pedir pelo mundo. Não seja egoísta, não peça somente pela sua casa, pede pelo mundo, porque nós temos pessoas hoje tristes, desesperadas, e o diabo ele tem lançado setas dentro de nas casas, nas mentes das pessoas, achando que vão morrer, que vai acontecer. Nós devemos sim nos proteger, mas nós devemos ter que ter fé.
e confiar nele, porque ele pode agir por mim e por você. Amém? Eu agradeço essa oportunidade. Eu quero estar chamando aqui o Senhor que vai trazer a palavra. Eu creio que o Senhor ele vai fazer algo na vida de vocês. Busque o Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade. A paz seja convosco. Deus abençoe a vida da minha esposa. Deus abençoe a você que está conosco a partir de agora. Eu quero aqui em nome de Jesus Cristo agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus mais uma vez por usar esses vasos. Eu sei que o momento é um momento de bastante preocupação, mas é como eu disse na live passada, Deus está no controle ainda de todas as coisas. E nessa noite nós vamos compartilhar algumas coisas e eu gostaria que você que está aí com a tua espada na mão, abrisse comigo lá no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 12 e 13. Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13 diz assim: E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte para orar, e passou toda aquela noite em oração a Deus. E quando ralou o dia, chamou os seus discípulos, e escolheu dentre eles 12, a quem também deu o nome de apóstolo. Queridos, quando a gente olha para esse texto, aqui começa o chamado dos apóstolos. Eles já não vão ser mais discípulos, eles serão apóstolos. E há uma diferença grande para discípulo e para apóstolo. Discípulo é aquele que aprende, aquele que senta para aprender. Então Jesus agora, antes daqui, ele chamou os seus discípulos. E nessa noite eu quero falar de 3 tópicos. Eu quero falar de discípulos, eu quero falar de apóstolo e eu quero falar de multidões. Eu quero saber de mim e de você aonde nós vamos nos encaixar. Se nós vamos ser chamados discípulos, se nós vamos ser chamados apóstolos ou se nós vamos fazer parte de uma multidão. E há uma diferença muito grande entre os 3. O texto que eu li de Lucas capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus foi ao monte e ele foi orar. Ele orou a noite inteira. Ele teve um particular com Deus. Ele teve uma conversa, um secreto com Deus, porque ele precisava receber de Deus aquilo que ele pretendia fazer, que era escolher os seus apóstolos, porque multidões, discípulos, todos nós somos discípulos de Jesus Cristo. Mas eu aprendi que apóstolo, eles necessariamente são discípulos, mas nem todos os discípulos são apóstolos. Então nós vamos descobrir essa noite, porque discípulos de Jesus eles eram pescadores, agricultores e coletor de impostos. Jesus olhou para uma classe baixa, uma classe talvez desacreditada, uma classe que talvez as pessoas não davam muito por elas. Então Jesus foi e escolheu homens pescadores, agricultores e coletor de impostos. E Jesus então, ele não foi na galeria dos homens nobres, dos grandes empresários da época. Ele foi numa classe porque ele queria mostrar para mim e para você que o trabalhar dele, o agir dele com a igreja é diferente daquilo que nós podemos imaginar. Então agora eu vou falar dos discípulos para vocês. Discípulos eles foram ensinados na palavra. Apóstolo, eles vão ensinar a palavra. E a multidão? Aonde a multidão se encaixa aqui, irmão Silvio? A multidão ia buscar a palavra. Então discípulos, entendam, discípulos eles eram ensinados na palavra. Eles não conheciam, eles eram leigos na palavra. A Bíblia diz lá no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15, ali vai começar o ministério público de Jesus na Galileia. E eu quero compartilhar com você esse texto de Marcos capítulo 1, versículo 14 e versículo 15, que diz assim, ó: Mas assim que João foi entregue às autoridades, ele está falando de João Batista, veio Jesus para a Galileia, proclamando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está se cumprindo, o reino de Deus está ao alcance de vossas mãos, arrependei-vos e credes no evangelho. Queridos, aqui começa o ministério público de Jesus Cristo. Aqui Jesus vai iniciar o seu ministério. Mas para que ele possa iniciar o seu ministério, ele precisava de homens para o acompanhá-lo. Então agora ele vai formar a classe de discípulos. Ele vai juntar ali
muita gente, muitas multidões que seguia. Ele vai ali começar um ensinamento, porém, vai chegar num determinado momento que nós lemos Lucas capítulo 6, 12, porque havia muita gente que seguia Jesus e todos queriam ser discípulo dele. Agora ele vai ter que mudar um pouco de graça. Ele vai dizer assim: dentro de todo mundo eu preciso escolher homens que tenham compromisso, homens que sejam fiéis a mim, fiéis à minha palavra. Eu preciso escolher homens que eu vou capacitar, porque eles não eram capacitados, eles estavam aprendendo como discípulos, e agora Jesus os capacitou, e agora Jesus vai trabalhar na vida deles. Porém, quando Jesus sobe ao monte, ele vai orar, ele está dizendo: Pai, há muitos discípulos, mas eu preciso de apóstolo agora. Eu preciso de pessoas competentes, eu preciso de pessoas compromissadas, eu preciso de pessoas que vão levar o seu evangelho no meio das dificuldades, no meio das adversidades, no meio das tempestades, no meio de tudo. Eu preciso de homens que tenham compromisso. Por isso, muitas vezes, e aqui eu quero abrir um parênteses, a gente muitas vezes nós olhamos para dentro da nossa igreja, onde nós estamos. Aí o pastor da nossa igreja, ele começa a levantar obreiros, que é o papel do pastor. Ele começa a levantar obreiros. E aí, as pessoas muitas vezes que estão à parte, elas olham e falam assim: mas por que fulano? Mas por que Beltrano? Por que Cicrano? Porque o nosso pastor, ele vai fazer como Jesus fez, ele vai orar. Ele vai conversar com Deus, ele vai ter uma intimidade com Deus, ele quer saber quem que ele precisa levantar. E aí Deus vai colocar no coração dele homens compromissados, homens que querem realmente vencer o obstáculo, homens que muitas vezes querem buscar mais a presença de Deus. Então tem que ser como apóstolos, homens compromissados. Então aqui a gente vê em Marcos 1,14 que começa o ministério público de Jesus. Porém, esses discípulos de Jesus, eles viram coisas sobrenaturais com que Jesus fez, que jamais eles poderiam imaginar. Esses homens que Jesus pegou, os seus discípulos, depois ele vai formar eles apóstolos, eles viveram coisas com Jesus que aos nossos olhos carnais, aos nossos olhos, eles jamais imaginavam que iam viver. Imagina no tempo de hoje, no nosso tempo, hoje, viver o que esses homens viveram ao lado de Jesus Cristo. Eu quero aqui citar alguns exemplos para você, para nós compartilhar nessa noite. Esses homens, eles viram Jesus transformar água em vinho. A Bíblia diz que Jesus vai num casamento em Canaã. Chegando lá, numa festa de casamento, a Bíblia diz que acabou o vinho. Acabou. Aí Maria vem e chega e fala para Jesus: acabou-se o vinho. Ele disse: o que eu tenho contigo, mulher? Porém, até aqui, os discípulos eles não tinham vivenciado muita coisa com Jesus em termos de milagre, porque aqui vai ser o primeiro milagre que Jesus vai fazer. Imagina aqueles homens, pescadores, agricultores, coletor de impostos, vendo Jesus transformar água em vinho. O que nessa noite é impossível na tua vida que Jesus não possa fazer? O que nessa noite é impossível na tua caminhada cristã que Jesus não possa transformar? O que é impossível hoje na sua vida paralela, naquilo que você carrega durante todos os dias, que Jesus não possa mudar? Se ele teve o poder, a graça, a ousadia de transformar água em vinho, mostrando para os seus discípulos, isso que vocês hoje, talvez eu fique imaginando os discípulos comentando entre eles: vocês viram o que o mestre fez? É uma coisa sobrenatural. Ele pegou água e agora não é mais água, é vinho. E talvez o Jesus, conhecendo o pensamento desses homens, eu fico imaginando Jesus falando assim: vocês ainda não viram nada. Eu fico imaginando, muitas vezes nós estamos nessa pandemia aí acontecendo e a gente se preocupa porque nós somos seres humanos. Mas eu fico imaginando Jesus falar assim: vocês estão se preocupando à toa. Vocês não sabem o que eu posso fazer ainda. Vocês não sabem o que eu posso transformar, restaurar, curar. Muitas vezes nós colocamos diante de Deus, eu costumo dizer que nós buscamos Deus conforme as nossas necessidades. O tamanho da minha necessidade é que faz eu buscar a Deus. E não pode ser assim. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 55, que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Mas o que eu quero que vocês entendam nessa noite é que esses discípulos se depararam com situações que jamais eles imaginariam que iriam se deparar. A Bíblia diz que eles viram Jesus curar coxos.
Oh glória! A Bíblia diz que Jesus curou endemoniados. Você sabe o que é na visão daqueles homens ver essas coisas? A Bíblia diz que Jesus ele curou paralítico. E aqui Jesus curou leprosos. Aí me faz lembrar o texto dos 10 homens leprosos. A Bíblia diz que 9 homens eram judeus. Amém? E um era samaritano. Porém, Jesus curou os 10. Os 9 judeus não tiveram nem aí para Jesus, nem para dizer obrigado. O samaritano, que não tinha a mesma fé dos judeus, voltou e disse e agradeceu a Jesus. Sabe por que aqueles 9 não voltaram? Porque eles, sendo judeus, eles achavam que o Jesus fez era mais que a obrigação dele. E isso acontece muitas vezes na minha vida e na sua, porque nós olhamos, queremos milagre, queremos cura, e quando nós recebemos, muitas vezes poucos agradecem. Por quê? Não fez mais que a obrigação. E não é assim, querido, nessa noite. Então esses homens agora se deparam com Jesus curando esses leprosos. Na cabeça deles, o que não passou? Aí a Bíblia diz que Jesus vai e cura cegos, cura mudos, faz multiplicações de pães e peixes. Aleluia! E o mais interessante aqui é que Pedro, que eu falei semana passada, ele vai presenciar Jesus curar a sogra dele. Aleluia! Talvez muitos aí não gostem da sogra, mas Pedro gostava, porque permitiu que Jesus curasse a velha, né? Mas amém. Queridos, esses discípulos agora, eles vão ver a segunda multiplicação dos pães. Esses discípulos, a qual não tinham talvez capacidades, eram os improváveis diante da sociedade, eles vão ver Jesus andar sobre o mar. Você já imaginou isso? E aí você e eu, nós olhamos para a nossa situação, para os nossos problemas, para as nossas adversidades, e nós ficamos preocupados. E Jesus agora está andando sobre as águas. Pedro, um dos seus discípulos, também andou, mas na frente teve medo. Sabe qual é o nosso limite espiritual? Nós não temos limite espiritual diante de Deus. A forma que eu busco a Deus, a forma que eu me coloco diante de Deus, faz eu andar sobre as águas, faz eu andar sobre as tempestades, faz eu andar sobre as adversidades. Por quê? Porque eu conheço um Deus a qual olha do seu trono e tem a bondade e a misericórdia de estar com a sua mão estendida sobre a sua igreja, sobre o seu povo, sobre os fiéis, sobre os perseverantes. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Queridos, eles viram Jesus perdoar uma mulher adúltera. Naquele tempo, uma mulher adúltera era apedrejada. E Jesus chega e fala assim: cadê os teus acusadores, mulher? Não tem ninguém. Então não sou eu que vou te acusar, mas você vai e não peques mais. Queridos, eles vão ver Jesus curar um jovem lunático. Eles vão ver Jesus ressuscitar 3 mortos. Imagina! Olha o ensinamento que esses discípulos estão tendo de Jesus na sua caminhada, no seu ministério de 3 anos e meio. Eles estão vendo coisas que aos olhos deles eram coisas impossíveis, eram coisas que não iam acontecer. Então a tua situação não é coisa de se descabelar, porque tem solução sim, se você colocar nas mãos de Deus. Resolve sim, se você se colocar na presença de Deus. Muda sim, se você deixar Deus agir. É transformada, restaurada, mandar. A Bíblia diz que Jesus está passando o mar da Galileia para ir para o lado dos Gadarenos, da ilha dos Gadarenos, e ele pega uma tempestade. Os discípulos viram Jesus acalmar uma tempestade, ao ponto deles olharem e dizer: mas que homem é esse? Que até os ventos e o mar ele acalma. É o mesmo Jesus que nós servimos. Ele não mudou. Ele continua no mesmo lugar, agindo da mesma forma e da mesma maneira. É nós que mudamos, é nós que nos preocupamos, e não vou falar que nós não podemos se preocupar, mas eu estou dizendo, a partir do momento que nós colocamos tudo na mão de Deus, aí, meu querido, amém? Não tem como não dar certo. Esses discípulos, eles vão ver Jesus ressuscitar um morto, o filho da viúva de Naim. Eles nunca tinham visto isso, eles nunca tinham vivenciado isso. Aí a Bíblia diz que ele vai ressuscitar mais um, a filha de Jairo. Aqui o privilégio não é para todos os discípulos, é para Pedro, Tiago e João. São apenas eles que entram com Jesus, porque tem coisas na nossa cristã que não é para todo mundo saber, não é para todo mundo estar informado. Tem coisa na nossa caminhada cristã que é só
Eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem coisa na nossa vida que é só o Pai, o Filho e o Espírito Santo que precisa saber. E por isso que muitas vezes as coisas não funcionam, não dão certo, porque não é só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É todo mundo que está sabendo de coisas que cabia só esses três saber. A Bíblia diz que ele agora vai ressuscitar para o terceiro, Lázaro, aquele que ele tinha compaixão, aquele que ele tinha uma amizade, aquele que Marta e Maria vão trabalhar com Jesus lá atrás. Se você for estudar o texto lá em João 11, que a Bíblia diz que quando ele chega na aldeia de Betânia, Marta vai ao encontro dele, tentando trabalhar, eu falei isso semana passada, tentando trabalhar o passado com Jesus, dizendo, olha, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Passado, coisa do passado. E Jesus dizendo assim, mas ele há de ressuscitar. Jesus está falando do presente. Aí Marta já joga lá no futuro, mas eu sei que naquele dia ele há de ressuscitar. E eu falei semana passada, Jesus ele não trabalha com passado e futuro sem trabalhar o presente. Agora imagina aqueles homens, discípulos de Jesus, que já tinham visto ressuscitar o filho da viúva de Naim, não era novidade. 3 havia visto Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Porém agora os seus discípulos vão se deparar com uma situação ainda mais complicada. Ele vai ressuscitar o homem que está enterrado, sepultado há 4 dias. Há 4 dias. Ele chega, fala, remove essa pedra aí, porque se vocês querem ver milagre, tem que tirar essas pedras que impedem. E eu não sei qual é a pedra que tem impedido o seu crescimento, mas se tem, retira, porque só assim Jesus pode trabalhar. Jesus poderia dar uma ordem aos anjos tirarem a pedra, tiraria, mas não era o propósito dele. Ele queria mostrar que é eu e você que precisamos retirar algumas coisas da nossa vida para ele agir. E ele fala, tirem a pedra. Tiraram a pedra, assustado, mas tiraram. Ele fala, Lázaro, quem tem sonhos, quem tem projeto, quem tem caminhada comigo, quem tem propósito, não pode ficar dentro de uma sepultura, vem para fora. E Lázaro sai para fora para testemunho da glória e honra do Senhor. Não era para a honra dos discípulos, não era para a honra dos apóstolos, não era para a honra da multidão que estava ali. Era para a honra de Deus, para a glória de Deus. Então esses homens vão vivenciar isso aí. E o que me mais chama a atenção, queridos, que eu disse aqui que a privilégio de 3 homens, Pedro, Tiago e João, eles vão ter um privilégio que talvez eles nunca tiveram na vida dele, ou em pensamento dele, quando eles estavam lá pegando os peixes dele, ou estavam lá no campo trabalhando na agricultura, ou o próprio Mateus que estava na coletora de impostos. Jesus vai chamar Pedro, Tiago e João e vai para a transfiguração. Sabe o que é isso? Eles vão vivenciar, eles vão ver algo sobrenatural que eles nunca imaginaram. Eles vão ver Moisés e Elias. Eles vão ter Pedro, Tiago e João o privilégio de ver Jesus com esses 2 homens falando da sua morte no Calvário. Você já parou para imaginar aquele texto da transfiguração de Jesus? Você já imaginou o que passou na cabeça de Pedro, de Tiago e de João? Ao ponto deles falarem assim, mestre, vamos fazer uma cabana aqui para cada um? Porque aquele momento era tão especial, aquele momento era tão importante para eles, que eles achavam que eles iam permanecer ali. Eu fico imaginando quando eles desceram daquele monte, aleluia, e começaram a contar para os demais discípulos, você não sabe o que a gente viu, você não sabe o que a gente presenciou. Eu vi Moisés, eu vi Elias, eu vi o nosso mestre falando de algo que vai acontecer lá na frente, que nós não queremos que aconteça, mas vai acontecer, a morte dele no Calvário, a confirmação do ministério de Jesus na terra ali. Você já imaginou isso? E aí a gente olha para nossas dificuldades e achamos que tudo está perdido. Mas também eles viram Jesus se irar. Ai, você está falando que Jesus se irou? Jesus se irou. E eu quero compartilhar com vocês. Lá em João capítulo 6, versículo 60. Vamos ver lá. Por que Jesus... Não é esse texto, perdão. Eu não anotei aqui. Esse texto vai falar de outra coisa que eu vou falar daqui a pouquinho. Porque eu quero que Jesus se irou quando Jesus chegou no templo e os cambistas, as pessoas estavam vendendo as coisas. As pessoas estavam comercializando as coisas. Aí Jesus saiu quebrando tudo, expulsando as pessoas de lá, dizendo: a minha casa será chamada
casa de oração. Aleluia. Jesus ficou irado porque hoje as pessoas olham as coisas e acham que é normal. E tudo que acontece, as coisas mundanas, as coisas do mundo, não são normais dentro da igreja. Então Jesus chegou, olhou aquilo e disse: calma aí, a minha casa vai ser casa de oração, a minha casa vai ser casa de busca, de presença de Deus. A minha casa vai ser onde as minhas ovelhas irão me adorar, me exaltar, me glorificar, me agradecer. Porque muitas vezes a gente usamos o tempo para pedir. E pedir a gente pede no nosso quarto, ali orando. Igreja é local da gente ir adorar a Deus e agradecer tudo aquilo que nós passamos o dia. É engrandecer o nome dEle, é dizer que Ele é maravilhoso, que Ele é a estrela da manhã, que Ele é o alfa e o ômega, que Ele é o começo, Ele é o fim, Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Mas falta muitas vezes isso. Agora sim, eu quero compartilhar com você João capítulo 6, versículo 60. Por quê? O que você quer dizer, irmão? Porque eu disse que nem todo mundo pode ser apóstolo. Porque discípulos ouviram uma palavra, e quando eles ouviram essa palavra, eles fugiram, eles foram embora. E João capítulo 6, versículo 60, diz assim: e muitos dos seus discípulos ouvindo, o disseram: dura esse discurso, quem o pode ouvir? Sabe o que acontece? Muitas vezes nós não queremos ouvir. Quando muitas vezes é pregado algo sobre exortação, algo sobre que nós devemos nos corrigir, porque Jesus surgiu no mar da Galileia dizendo: arrependei-vos, o reino de Deus. O mesmo ato de João Batista quando surgiu na beira do Rio Jordão pregando arrependimento. E é muito difícil a gente trabalhar nessa área de falar de arrependimento, porque nós devemos fazer isso, fazer aquilo. E quando nós ouvimos essa palavra, a gente acha dura. E os discípulos de Jesus acharam essa palavra dura. Aquelas pessoas que o seguiam disseram: isso eu não suporto, isso não é para mim, isso eu não vou fazer. E eles resolveram ir embora. Agora eu quero te chamar a tua atenção, já que nós falamos bastante de discípulos, vamos falar um pouquinho de apóstolos. Jesus ele vai fazer a primeira comissão dos apóstolos. E essa primeira comissão dos apóstolos, Jesus vai dar a eles uma missão. E qual é a missão? Pregar o Evangelho. Os apóstolos, a gente aprendeu que os discípulos eram aqueles que sentavam para aprender. Depois que eles foram ensinados, Jesus agora estabelece que eles são apóstolos. Aí é aquilo que nós vemos em Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13, o chamado dos apóstolos. Agora eles vão ensinar. E eles têm uma missão que é a missão de pregar o Evangelho. É a mesma missão que foi dada a mim e foi dada a você. Só que dentro dessa missão, Jesus disse para eles que haviam desafios. E quais são esses desafios? Nem todo mundo vai aceitar o Evangelho. Nós temos aí países que o Evangelho não entra. Nós temos aí países que se você falar, proclamar o nome de Jesus Cristo, você é morto. Hoje nós temos aqui no Brasil uma liberdade de falar no nome de Jesus, seja na rua, seja nas casas, seja nos templos, seja em qualquer lugar, no ponto de ônibus, dentro do metrô, dentro de um avião, você tem a liberdade de falar no nome de Jesus. Esse é o desafio, porque os apóstolos agora que vão sair para proclamar o Evangelho, o próprio Jesus disse: aonde vocês entrarem e não forem aceitos, o que vocês fazem? Sacode as poeiras, né? E parte para outro lugar. As pessoas elas não são obrigadas a aceitar o que você está dizendo, mas as pessoas têm que respeitar o que você está falando. Eu costumo dizer que eu não gosto de debater religião, porque a igreja de Jesus Cristo é aquela que vai subir, e eu creio que nós estamos nessa igreja que vamos subir. A igreja de Jesus Cristo, Jesus que é a cabeça. Mas Jesus deu a esses apóstolos privilégios. E quais são esses privilégios? De orar, expulsar demônio, de curar pessoas no nome dele. No nome de Jesus, ele deu o privilégio aos apóstolos, ele deu esse privilégio para mim e para você. Por isso que nós oramos em nome de Jesus, nós profetizamos em nome de Jesus, porque esse privilégio ele nos deu. Ainda que tenha muitas dificuldades dos discípulos, mas Jesus ele deu uma autoridade, e essa autoridade é concedida por alguém mais poderoso, cujo nome é Jesus. Essa é a autoridade que ele havia dado.
E olha, quem os vencer triunfará sobre a proclamação do Evangelho na terra. Você pensa que por eles serem apóstolos, eles não tinham as suas discussões? Às vezes a gente olha para dentro da nossa igreja, onde a gente serve a Deus, e às vezes a gente fala, tem tanto defeito, tem tanto isso. No meio dos apóstolos também tinha. Lá em Lucas capítulo 9, versículo 46, diz assim: e suscitou-se entre eles uma disputa sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino e, pondo-o perto junto a si, disse-lhes: quem receber esse menino em meu nome e me receber, aquele que me receber recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre todos vós for o menor, esse é que é grande. Você quer saber quem é maior no reino de Deus? Seja uma criança, sem maldade, sem ira no coração, sem defamação. Seja uma criança. Você quer ser grande diante de Deus? Se torne aqui na terra pequeno, mas pequeno diante dos homens, porque grande você será diante de Deus. Porque muitas vezes nós queremos ser grande diante dos homens e muitas vezes somos pequenos diante de Deus. Então o próprio Jesus, ele disse que aqueles que forem menor é que vai ser o maior no reino de Deus. E eu creio nessa palavra poderosa da parte do Senhor Jesus Cristo, e creio que você também crê nessa noite. Nós falamos de discípulos, nós falamos de apóstolos, agora nós vamos pegar um pouquinho nas multidões. O que a multidão fazia, irmão Silva? A multidão, ela buscava a palavra, o milagre, ela buscava a cura, mas nunca teve um relacionamento sério com Cristo. A Bíblia diz que as multidões seguiam Jesus por causa das maravilhas e sinais que ele fazia. Então, o que eles buscavam? A palavra de Deus. Eles ouviam Jesus pregar, ouviam Jesus dar os ensinamentos. Eles buscavam os milagres, porque eles viam Jesus curar leprosos, curar coxos, curar enfermidades de todos os tipos. Mas um relacionamento eles não queriam ter com Jesus Cristo. Havia multidões que o seguiam por 3 dias. Jesus os alimentou. Mas eles não, após eles se alimentarem, eles voltaram para a sua casa. Eles não quiseram continuar a sua caminhada com Jesus Cristo. Porque a multidão, ela estava atrás de milagres. Hoje muita gente anda atrás de milagres. Hoje muitas pessoas querem milagres. Eu não estou dizendo que é errado você buscar milagre. Eu estou dizendo que você deva orar por milagre. Mas não se esqueça que as multidões queriam milagre, mas elas não queriam relacionamento, elas não queriam compromisso. Era muito árduo, era muito complicado, era muito difícil. Às vezes as pessoas olham e falam, é muito difícil servir a Deus. É muito difícil, né, caminhar com Deus. É muita adversidade, é muita coisa. E ó, daquilo que Cristo poderia fazer por elas. Elas andavam atrás de Cristo, a multidão, para resolver os seus problemas, para resolver suas situações. Eles queriam regras, instruções, eles queriam ouvir, e admirava com tudo que Cristo falava, mas não estavam prontos para seguir com Jesus. Então eles iam atrás de Jesus porque eles admiravam o que Jesus falava, porque eles viam os fariseus, os escribas pregarem, e quando Jesus surge pregando uma linguagem diferente, uma linguagem do povo, uma linguagem de arrependimento, uma linguagem que os escribas pregavam, eles se admiravam. Ele diz, esse homem tem algo diferente que nós não conhecemos ainda. Por que, irmão Silvio? Porque os escribas, eles pregavam que nós devemos amar as pessoas. Eles pregavam que se você não se convertesse de todos os seus pecados, você não entrasse no reino de Deus. Eles diziam que você deveria ajudar os pobres. Eles diziam que você tinha que tirar da sua veste para quem não tinha. Porém, eles não faziam isso. E Jesus vem na contramão e fazia essas coisas. Ajudava os pobres, dava uma palavra de conforto, os abençoava, fazia curas. E tudo aquilo, quando a multidão viu, a multidão falou, não, vou seguir esse homem é diferenciado. Eles sempre admiravam Jesus pelos seus discursos. Jesus fazia um discurso de ensinamento, por isso ele usa muitas vezes parábolas, porque ele queria pregar as pessoas naquilo que ele estava discursando. Eles admiravam as suas doutrinas, os seus ensinamentos com autoridade, aquilo que eu disse, coisa que os escribas não faziam. Mas por fim, o que podemos ver da multidão é que apesar de acompanhá-los e obedecer algumas pequenas coisas que faziam,
a multidão entendia nem quem era Jesus. Porque a multidão dizia assim, ó, verdadeiramente esse é um profeta. Aí a multidão, parte da multidão dizia, esse é Cristo. Aí a outra parte da multidão dizia assim, esse é o Cristo da Galileia. Eles não tinham uma definição de quem era Cristo. Para eles, Cristo era aquele que curava, para eles precisavam de uma palavra, eles precisavam daquilo que eu falei. Muitas vezes nós buscamos a Deus, buscamos a Jesus conforme é a nossa necessidade, conforme é o tamanho do nosso problema. E aí nós vamos buscar a Deus, nós vamos buscar a Jesus Cristo. E muitos queriam sinais, solução para os seus problemas. E não é diferente nos dias de hoje. As pessoas hoje elas correm muito atrás de solução dos seus problemas. Aí você vê muitas vezes as pessoas entrando dentro da igreja, erguendo a mão, aceitando Jesus Cristo. E porque eu vou falar para vocês, porque eu cheguei na igreja através de um problema que eu tinha. Jesus resolveu o meu problema, mas eu permaneci fiel a Deus. Mas tem pessoas que ela vem, Jesus resolve os seus problemas, está resolvido, ela fala, tá bom, resolveu, não preciso mais de Jesus. E aí a gente vê essas coisas que estão acontecendo, e muita blasfêmia contra o nome de Jesus Cristo. E aí chega uma hora que, como o pastor Carlos ministrou essa semana, quinta-feira, alguém tem que pagar a conta. E eu espero que a igreja do Senhor Jesus Cristo não pague essa conta, porque nós somos lavados e remidos com o poder do sangue de Jesus Cristo. A igreja está pregando, a igreja está orando, a igreja está buscando, e a igreja vai se sobressair nessa situação que nós estamos passando nesse momento. Essa multidão, eles deram uma ordem para soltar Barrabás e crucificar Jesus. A multidão a qual Jesus multiplicou os pães e peixes por 2 vezes. A multidão que acompanhou Jesus durante a sua caminhada cristã, seu ministério, agora estão dizendo para soltar um bandido, um ladrão e crucificar ele. Jerusalém não entendeu a mensagem de Jesus Cristo. Jerusalém não compreendeu a mensagem de Jesus Cristo. Porque pregar arrependimento não é fácil. Pregar que nós devemos ter mudanças, que nós devemos ter um comportamento, um caráter diferente daquilo que nós vivíamos no mundo, não é para qualquer um. Porque há 2 estágios que nós precisamos entender. O primeiro, ser discípulo. E ser discípulo é ter ensinamento. Nós precisamos sentar para aprender. É como você dirigir um veículo. Você não pode pedir para uma pessoa te ensinar se ela nunca aprendeu a dirigir um veículo. Você não pode falar com uma pessoa, quero aprender a pilotar um avião, você me ensina, ela fala, mas eu não sei, nunca peguei um avião. Mas vamos lá, vamos ver o que dá. No reino espiritual não é dessa forma, nós precisamos sentar, ser discípulos primeiramente, aprender, para depois nós sermos enviados, sermos apóstolos. Porque eu não quero fazer parte de uma multidão que só busca milagre. Eu não quero fazer parte de uma multidão que só busca cura. Eu não quero fazer parte de uma multidão que só quer restauração, libertação, mas não quer compromisso. Eu não quero fazer parte de uma multidão que só quer os sinais, só quer ver as maravilhas, só quer ver o fogo, só quer ver o poder, mas não quer ter relacionamento, não quer ter compromisso, não quer ter uma comunhão. Buscamos avivamento? Buscamos, mas que avivamento que muitas vezes nós buscamos sem ter relacionamento. A Bíblia diz que nós somos formados de corpo, alma e espírito. E muitas vezes a gente chora por um corpo quando ele falece, mas é só um corpo. Porque a Bíblia diz que do pó viesse, do pó retornará. A nossa preocupação é com a alma, porque o espírito não precisa de salvação. O espírito vai voltar a Deus, é dele, pertence a ele. Agora é a nossa alma. E no dia que Deus nos recolher, como que ele vai olhar para a nossa alma e falar, você se preocupou em estar arrependido? Você se preocupou em buscar a Deus? A sua alma se preocupou de falar assim, se Deus hoje me recolher, eu vou para a glória? Semana retrasada aconteceu algo aqui no nosso bairro. Eu e minha esposa nós vinha vindo no domingo na casa do meu pai, nós almoçamos lá, e quando nós chegamos aqui, uma serva de Deus havia acabado de falecer. E nós paramos o carro, fomos até a casa dela. Eu dei uma palavra para o esposo, a minha esposa deu uma palavra para as filhas que estavam lá. E eu falei para aquele amado irmão, o corpo está aqui, mas a alma dela está na glória. Ele disse, eu creio que ela está na glória.
A convicção, queridos, que nós precisamos ter é que se Deus hoje me recolher, a minha alma vai estar na glória. Você sabe onde vai a sua alma? Esse dia até um rapaz da empresa que eu trabalho falou assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei: pergunta. Ele disse assim: se eu morrer hoje, para onde eu vou? Eu falei: para o inferno. Ele olhou para mim assustado. Eu falei assim: olha, não tem outra solução se você não se arrepender das coisas erradas que você faz, se você não buscar a Deus, se você não procurar uma igreja, independente da sua fé, procure uma igreja, procure servir a Deus. Se você continuar nessa vida de festa, nessa vida de oba-oba, porque o mundo oferece isso, querido, infelizmente sinto muito te dizer, mas o caminho é esse. Aí faleceu um amigo dele, brutalmente morto, e ele disse, ele ia para a igreja, e eu vou começar a ir para a igreja. E eu glorifiquei a Deus, porque por mais que a palavra foi dura como a de João Batista, como o próprio Jesus dava, ele se conscientizou que ele precisava buscar a Deus. Não precisa acontecer algo com alguém do nosso lado, alguém da nossa casa, para nós buscarmos a Deus. Nós não precisamos fazer parte da multidão, nós precisamos ser apóstolos. Enviar a palavra, buscar que as pessoas sejam curadas através de uma palavra nossa, através de uma oração nossa. A primeira igreja que surge lá em Atos, eles foram buscar a presença de Deus, e o templo foi cheio porque eles buscaram a presença de Deus. A Bíblia diz que momentos depois, Pedro e João sobem ao templo a orar, porque eles faziam isso 3 vezes ao dia. Ele se depara com um coxo, e o que ele dá àquele coxo? O coxo queria o que? Mais esmola. Pedro e João tinham uma palavra. Tinha uma palavra de dizer assim, ó: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levante daí. Hoje eu estava ouvindo um pastor falar a respeito da Babilônia, eu até compartilhei no meu Face. Ele disse que Babilônia não é lugar de adoração, Babilônia não é lugar de promessa. E aonde você tem buscado suas promessas? Aonde você tem ido adorar a Deus? Aonde você está fazendo parte dessa multidão? Muitas vezes nós queremos ser chamados de discípulos, nós queremos ser chamados de apóstolos, mas nós fazemos parte da multidão. As suas necessidades vai determinar o tamanho da sua busca. Aprender, a ensinar, ou apenas a buscar milagres. Você quer ser discípulo? Buscar aprendimento? Aprender? Você quer ser apóstolo? Buscar ensinar? Ou você quer apenas buscar milagres, fazer parte da mudança? Aonde você se encaixa nessa noite, queridos? Você ainda quer continuar sendo multidões? Andando com os outros? Fazendo o que os outros fazem? Apenas é bonito ver profetizar, é bonito ouvir os louvores, é bonito tudo isso. Mas o compromisso e a vontade de servir a Deus verdadeiramente. Quando João Batista surge no Rio Jordão, nas margens do Rio Jordão, pregando arrependimento. Quando Jesus surge lá no Mar da Galileia. Quando os seus discípulos, agora apóstolos, saem ensinando, pregando arrependimento, pregando que o reino de Deus está perto. Eles faziam isso porque eles queriam ver uma igreja que fosse libertada verdadeiramente e que vá morar no céu. O compromisso nosso como discípulos e apóstolos de Jesus Cristo é dizer que o reino de Deus está perto, está próximo, está às portas, como a minha esposa disse, e nós precisamos estar dispersos. A Bíblia diz que haviam 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Todas eram crentes, viu? As 10 eram crentes. As 10 estavam dentro da mesma igreja, as 10 ouviam os mesmos louvores, as 10 ouviam as mesmas pregações, as 10 participavam de tudo que tinha dentro da igreja. Porém, quando o noivo veio buscar a sua igreja, quando o noivo veio para o casamento, a Bíblia diz que quando elas foram, 5 disseram assim: o noivo vai chegar, então vamos esperar o noivo? Vamos. Então vamos levar o azeite? Vamos. Mas vai que ele demora. Vamos levar um pouquinho a mais? Vamos. As outras, consideradas loucas, elas não são loucas, é o termo que é colocado, mas não é porque elas eram malucas não, loucas porque elas não foram prudentes. Elas disseram: não, o que nós temos dá para nós esperar o noivo. O que você quer dizer com isso, irmão Silvio? Que nós devemos ser prudentes diante de Deus. Nós
Nós devemos ser vigilantes diante de Deus. Nós precisamos esperar as promessas, sim. As promessas vão se cumprir. Mas nós precisamos entender aonde é o agir e o trabalhar de Deus na nossa vida. É muito fácil eu falar, aceitei Jesus, a minha vida está mudada, transformada, mas mudança nenhuma. É fácil as pessoas olharem para mim e dizem, nossa, que homem de Deus, que homem que prega bonito, que homem que louva bonito. Mas o relacionamento, o compromisso, a comunhão com Deus, como é? Então que nessa noite você possa ficar com essa palavra, que você possa meditar um pouquinho, se você quer ser apóstolo de Jesus Cristo. Mas antes de você ser apóstolo, aprenda, você precisa ser discípulo. Não tem como você ser apóstolo se você não for discípulo. Para você sair do meio da multidão, você precisa ser discípulo. Para você não estar no meio da multidão, você precisa ser discípulo. Para você não caminhar com as multidões, você precisa ser discípulo. Para aí sim, depois você ser apóstolo. E eu creio nessa noite que essa visão você abriu nessa noite para você. E a partir de hoje você vai deixar de ser multidões. Porque Jesus nunca trabalhou com multidões. Deus nunca trabalhou com multidões. Deus trabalhava com verdadeiros guerreiros, com verdadeiras pessoas que tinham compromisso com Ele. Pode ver que as grandes batalhas no Antigo Testamento foram vencidas, não foram com grandes exércitos não. Mas sempre teve alguém que era grande diante deles. E esse se chama o Deus poderoso, o Deus altíssimo, o Deus da minha vida, o Deus da sua vida. E nessa noite eu profetizo que esse Deus, porque sabe, para mim finalizar, queridos, a gente olha, esse dia eu estava até pensando, esse dia eu conversava com o evangelista Simão Eliseu, e a gente conversando, e a gente falava assim, as pessoas olham para as igrejas em geral, e falam assim, mas a igreja era tão avivada, a igreja tinha tanto isso, tanto aquilo, o Espírito vinha como a igreja de Atos, enchia, falava. E aí a gente ficou se perguntando, o Deus que formou o céu e a terra, lá no livro de Gênesis, o Deus que usou Moisés para abrir o Mar Vermelho, o Deus que usou Josué para atravessar o Jordão, o Deus agora aqui do Novo Testamento, Jesus Cristo, que fez milagre e cura, Ele mudou? Ele não é mais o mesmo de hoje? Aquele Deus que jogou as pragas no Egito para tirar o seu povo, não é o mesmo Deus que está hoje aqui? É um Deus diferente? É um Deus que... O Deus é o mesmo, que mudou fomos nós, a busca nossa. Por que Deus usava tanto aqueles homens? A Bíblia diz que Elias e Eliseu foram homens muito usados por Deus. Elias ele fez 16 milagres. Eliseu fez 33, contando com um depois da sua morte. Que a Bíblia diz que pegaram um morto e jogaram na sua palma em cima dos seus ossos e ele ressuscitou. E por que aquele Deus que fazia tudo aquilo que aqueles homens, usava aqueles homens e mulheres, hoje não age da mesma forma? Eu falei aqui que Jesus curou muitos paralíticos. Eu fico imaginando se hoje um paralítico chegar na nossa igreja, em qualquer igreja, e as pessoas começarem a orar para Deus levantar, Ele levanta. Com a bondade e misericórdia de Deus, as pessoas vão dizer glória a Deus, aleluia, Deus operou. Mas vão ter uma parte que vai dizer, será que ele era paralítico mesmo? É isso que mudou. O livro de Hebreus fala de uma galeria lá no capítulo 11 dos homens que venceram pela fé. A fé deles era diferente de mim. Muitas vezes a gente olha e fala assim, fulano, beltrano, ciclano, ora por mim. Eu digo para você que a mesma autoridade do Espírito Santo que está sobre eles, está sobre você. O Espírito Santo não é nem mais nem menos na vida deles, na sua. É igual, a busca é diferente. O relacionamento é diferente. Mas o Espírito é o mesmo. A ação dele é a mesma, se você buscar. Por isso que você vê muitas vezes homens e mulheres que profetizam e Deus realiza. Por quê? Porque a busca é diferente. Mas o Deus não mudou, Deus é o mesmo. A ação do Espírito Santo na minha vida é o mesmo tamanho da unção que tem na minha vida, tem na minha esposa, tem nas minhas filhas, tem na sua vida. Agora vai depender da busca. Que você possa ficar com essa palavra nessa noite. Você possa continuar orando pela sua cidade, orando pela sua família. Você possa continuar orando pela sua igreja. Você possa continuar orando pela sua liderança, pelos povos, pelas nações. E que Deus possa, o mais breve possível, dizer assim, a minha justiça foi feita. Agora eu vou dar aí uma acalmada, porque as pessoas precisam voltar às suas vidas normais. Porque tudo isso é, como eu disse, é permissão de Deus. É só Deus que vai determinar o momento exato de parar
essa pandemia. Mas que você possa ficar com essa palavra nessa noite. Ou você faz parte das multidões, ou você é discípulo para se tornar apóstolo. E eu creio que você, nessa noite, está saindo do meio das multidões e agora você quer ser discípulo para no futuro te honrar como apóstolo. Amém? Que Deus possa te abençoar com essa palavra. Eu quero orar pela sua vida para nós encerrar essa live e dizer que semana que vem, se Deus nos permitir, se Deus nos dá uma permissão, eu e minha esposa, nós estaremos aqui trazendo uma palavra para a família. Eu e a minha esposa junto aqui ministrando, trazendo uma palavra para a família em nome de Jesus aí. Semana que vem a gente vai ver o dia certinho. Eu coloco aí no Face. Se você quiser rever essa mensagem, você pode entrar no meu Face novamente lá ou no... chama lá meu bem lá, o negócio que eu postei. No YouTube, tá lá, Silvio Palácio, e você vai ver essa mensagem lá daqui a pouquinho. Amém? Deus abençoe você. Amado Deus, querido Pai, eu te louvo, eu te agradeço nessa noite, exaltando e glorificando o teu santo nome. Pai, nesse momento eu peço que o Senhor entre nos hospitais, como eu sei que a tua presença está lá. Eu sei que lá tem enfermeiros, médicos, temente ao teu nome, estão orando para aquelas pessoas enfermas. Pai, eu oro pela minha cidade, eu oro pela minha liderança, eu oro pelo prefeito dessa cidade, eu oro por todos aqueles que estão envolvidos, médicos, todos que estão envolvidos, Pai, em vencer essa batalha, porque eu sei que o Senhor está na frente de todas as coisas. Deus, vai de encontro ao coração dos teus filhos nessa noite, derrama sobre eles bênção, unção, graça e vitória. Dê um final de semana abençoado, Pai, e que semana que vem eu creio, Pai, que coisas grandes o Senhor tem para a tua igreja, para o teu povo, e eu creio, Pai, que essa semana será uma semana diferenciada, será uma semana diferente, porque a tua glória será derramada sobre as nações. Deus, nessa noite eu peço que o Senhor vai de encontro ao coração dos teus filhos, daqueles que estão ouvindo essa mensagem, Pai, que chegue, alcance vidas, que eles saiam de meio das multidões e comecem a proclamar o seu evangelho, que eles venham ser discípulos e apóstolos de Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu declaro vidas abençoadas nessa noite. Eu oro pela minha família, pela minha casa, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor, independente do que aconteça, em nome de Jesus. Que todos tenham uma ótima noite, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.